todos, um feliz sábado, muito legal estarmos reunidos para mais um culto em louvor e adoração ao nosso Deus, num sábado pela manhã, e nesse sábado especial, eu fico muito feliz em partilhar os momentos de mensagem com vocês aqui, com vocês que estão em casa. Nós estamos aqui no encerramento da nossa Semana da Arte, e eu falo em nome da Escola de Artes do nosso campus, da qual eu sou o diretor, mas quero falar também em nome do Ministério de Música dessa igreja, da qual eu também sou o ministro de música, e por isso, neste momento, a gente tem uma oportunidade de refletir um pouquinho naquilo que Deus tem para cada um de nós. Eu dizia no primeiro serviço de adoração que nunca morei tanto tempo num lugar só, como tenho morado aqui. Em julho, fez 15 anos que eu estou aqui. Márcia, virou 15 anos. E até aqui eu sou filho de pastor, a gente sempre muda bastante de cidade. Até aqui o lugar que eu tinha morado mais tempo, acho que era lá no IACS, eram 7 anos e meio. E aqui já foi o dobro 15, eu disse no primeiro serviço. Ou, disse para a Márcia esses dias, ou ninguém mais quer a gente, ou Deus tem grandes planos reservados para a gente ainda aqui, nessa escola. Eu quero acreditar que Deus tem planos reservados para a gente, seja aqui, ou seja em qualquer lugar. E é muito legal estar muito tempo num lugar. Tem vantagens e desvantagens. As vantagens principais são que a gente acaba conhecendo bastante coisa de muita gente. Mas, ao mesmo tempo, também é uma desvantagem, porque, às vezes, era melhor não conhecer nada, não é? E uma outra desvantagem muito grande é quando a gente precisa de pregar. Porque, se nós estamos falando em 15 anos, foram pelo menos 15 semanas da arte, excetuando um ou outro convidado ou algum outro programa especial, eu tenho falado sempre nesse momento de encerramento da Semana da Arte. E aí sempre eu fico pensando, o que será da próxima vez, sobre o que eu vou falar. E me lembrei de uma história, não sei se verídica ou não, de um pastor que atendia a sua congregação, e aí ele, em determinado culto, ele resolveu fazer um sermão, e foi um sermão poderoso. E quando foi na semana seguinte, no mesmo culto, no mesmo dia e horário, ele repetiu exatamente o mesmo sermão, igualzinho. E na outra semana, no mesmo culto, dia e horário, ele repetiu de novo o mesmo sermão e fez isso por um mês. A congregação já estava incomodada, pensando que o pastor estava maluco. E aí uma bondosa irmã, sempre tem uma bondosa irmã, Uma bondosa irmã à saída disse assim, pastor, eu não sei se o senhor tem percebido, talvez o senhor esteja com algum problema, mas já são 4 semanas consecutivas que o senhor prega o mesmo sermão. Ele disse, mas eu acho que eu vou ter que continuar pregando o mesmo. Ela disse, por quê? Porque eu prego, mas vocês não mudam? Nada. Continua tudo igual. Então eu acho que eu preciso continuar falando sobre o mesmo assunto. Naturalmente que eu não preguei durante semanas consecutivas o mesmo sermão, mas para essa manhã eu vou me lembrar de um sermão que já fiz aqui. Faz aí talvez uns 8 anos, o pessoal que é aluno nem vai... Professor, nós somos novos aqui, mas o pessoal da comunidade pode se lembrar. Eu havia sido convidado a pregar num encerramento do encontro de músicos no campus Engenheiro Coelho, e preparei uma mensagem e falei, na Semana da Arte eu prego na minha igreja. E a mensagem estava pautada no Evangelho de João, capítulo 4, versos 23 e 24, que dizia que o Pai procura os verdadeiros adoradores. E foi tão legal, quando eu preguei esse sermão no encontro de músicos, um dos músicos que estava ali, ele resolveu escrever uma letra sobre esse sermão e gravou isso num disco dele, e pedindo a Deus que ele se tornasse um verdadeiro adorador. Naquela ocasião, a minha pesquisa para descobrir os verdadeiros adoradores, eu falei, se o Pai está procurando verdadeiros adoradores, ele está procurando as coisas que ele gosta. E eu fiquei pensando e procurei na Bíblia o que Deus gosta. E aí, naquela ocasião, há uns 8, 10 anos atrás, eu descobri o que Deus gosta, em 2 textos. Tem vários, mas em 2 especiais.
Um está no livro de Miqueias. Miqueias é um livro lá do Velho Testamento. Existe uma musiquinha, ela serve para ilustrar esse momento, que faz a gente decorar os versos, os livros da Bíblia, principalmente esses profetas menores, que às vezes a gente não sabe a ordem deles. Eu acho que tem gente até hoje procurando Jonas, do sábado passado. Estou brincando. Então, a musiquinha que eu aprendi na infância era essa aqui, para decorar, né? Os profetas menores. Oséias, Joel, Amós, Obadias, e Jonas, e Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, e Ageu, Zacarias, Malaquias. Aprendi pequenininho. No seminário, tinha uma questão de prova que dizia assim: escreva os livros do Antigo Testamento em sua ordem. E os profetas menores era danado para a gente confundir, mas para mim não teve problema não. A musiquinha veio e acertei a questão. Então vamos lá, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, agora você encontra na sua Bíblia, Miqueias 6, o verso 8. Naquela ocasião, eu descobri que era o que Deus gostava. Estava escrito assim, estou lendo para vocês na versão da Bíblia a mensagem. Mas ele, Deus, já deixou claro como devemos viver, o que fazer. O que ele procura em homens e mulheres é muito simples. Façam o que é correto e justo ao próximo. Sejam compassivos e leais em seu amor. E não se levem tão a sério. Levem o eterno a sério. Aí, naquela ocasião, para as pessoas não ficarem dizendo que eu só tinha usado um texto do Antigo Testamento, eu procurei também um texto do Novo Testamento. E o texto do Novo Testamento, ele aparece na carta geral de Tiago. Tiago, o capítulo 1, e os versos 26 e 27. Tiago 1, 26 e 27. Tiago está logo depois do livro de Hebreus. Aí a Bíblia diz assim: qualquer um que se considere religioso e fala demais está se enganando. Esse tipo de religião é mera conversa fiada. A religião de verdade, que agrada a Deus, o Pai, é esta: cuidem dos necessitados e desamparados que sofrem, e não entrem no esquema de corrupção do mundo sem Deus. Bom, Wanderson, essa era a sua visão dos verdadeiros adoradores 8, 10 anos atrás. O tempo passa. E eu continuo lendo na Bíblia, São João 4, 23, e lá continua escrito assim: o Pai procura os verdadeiros adoradores. Então, dei para essa mensagem dessa manhã o título: o Pai ainda procura. E me incomoda muito essa expressão. Quem ainda procura não achou. Quem ainda procura não encontrou. O texto me incomoda e devia incomodar vocês. Porque se procura, eu preciso de me colocar na posição de ser um adorador. Então, vamos primeiro descobrir conceitos rápidos do que é adoração. Muitos acham que adoração é a música cantada. E a gente tem muito disso. Se a música é cantada, eu presto atenção. Mas se é instrumental, aí eu converso. Na música instrumental, daí é o tempo de eu colocar a fofoca em dia. Na música instrumental, eu me relaciono pelo WhatsApp. Na música instrumental, eu atualizo o meu Facebook, o meu Instagram. Mas na música cantada eu presto atenção, porque, afinal de contas, aí ela tem letra, então eu presto atenção. Eu queria dizer que, dentro da igreja, tudo é adoração. A música instrumental, a música vocal, a música cantada, a música tocada. Alguns ainda dizem assim: quando a gente adora, a gente reflete a maneira como a gente vive. E se você vem à presença de Deus de maneira desleixada, revela que você vive desleixadamente. Quando a gente adora algo, a gente declara que aquilo é digno, que aquilo vale a pena. No grego, a palavra para adoração significa reverência. Alguns gestos físicos do tipo beijar a mão, ajoelhar-se. Nós adoramos quando aquilo que a gente adora tem valor. Os estudiosos dizem que somos adoradores por natureza. Por vezes, o foco naquilo que é digno de reverência, como estamos aqui. Parabéns pelo silêncio. Outras vezes, nós adoramos de maneira mal direcionada. E aí, alguns adoram o seu trabalho,
outros adoram a sua conta bancária, outros adoram a moda, outros adoram os carros, há quem adore muito os estudos, e há quem adore o namorado ou a namorada. Adoração é uma resposta da vida ao valor do seu objeto. Nós adoramos a Deus em resposta a quem Ele é. Atitudes e ações refletem que nós cremos no caráter e na conduta de Deus, e por isso Ele é digno de louvor e adoração. Às vezes, a nossa adoração é expressa aqui na igreja através do canto congregacional. Aliás, que bonito foi o primeiro louvor. No segundo, acho que vocês não conheciam muito, ou tinham se esquecido das músicas, mas também foi bonito, mas o primeiro foi muito legal. Adoramos através da fala do pastor, de alguém que vem aqui. Muitas vezes vocês escutam, vamos adorar a Deus, devolvendo a Ele os dízimos e entregando as ofertas. Mas a Bíblia menciona que a adoração pode ser expressa no nosso dia a dia, através da oração, leitura da Bíblia, atos de bondade, gratidão, pensamentos puros e coisas semelhantes. Eu estava estudando isso e pensei, eu preciso falar para os meus alunos, vamos ilustrar, igual Jesus fazia, porque daí eles podem entender melhor. Abram a Bíblia, vocês todos aí. Lucas é um dos evangelhos. Lucas, o capítulo 18, os versos 9 a 14. Lucas 18, 9 a 14. Aí a versão da Bíblia, a mensagem, diz assim: para alguns que se julgavam bons e estavam satisfeitos com a sua condição moral e olhavam de nariz empinado para o povo simples, Jesus contou a seguinte história. 2 homens foram ao templo para orar. Um fariseu, para quem não sabe o que é essa linguagem fariseu, era um dos líderes religiosos do templo. Um fariseu e um cobrador de impostos. O fariseu, cheio de pose, orava: ó Deus, sou grato por não ser como esse bando de ladrões, trambiqueiros, adúlteros ou como este cobrador de impostos. O senhor sabe que jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Entre os judeus havia uma lei que dizia que todo judeu deveria jejuar 1 vez por ano. 1 vez por ano. Esse jovem que está no templo, ele diz para Deus que ele jejua quantas vezes? 2 vezes por semana. Olha como eu sou bom. Eu sou muito melhor do que a média. Está todo mundo jejuando 1 vez por ano, mas eu jejuo 2 vezes por semana. Aí, Jesus ainda diz que esse líder, ele está dizendo assim, eu dou dízimo de tudo, de todas as coisas. Entre os judeus você dizimava igual a gente dizima hoje, aquilo que a gente recebeu, então você devolve o dízimo. Os estudiosos dizem que a palavra aqui que Jesus usa, ele dizimava até da grama que ele cortava, era tudo. Senhor, eu estou muito melhor do que os outros. Aí continua a Bíblia dizendo, verso 13, enquanto isso, o cobrador de impostos, de cabeça baixa, num canto, com as mãos no rosto, não ousava nem olhar para cima, apenas dizia, Deus tem misericórdia, perdoa este pecador. E Jesus comentou, quem voltou para casa justificado diante de Deus, foi o cobrador de impostos, não o outro. Se você andar por aí de nariz empinado, vai acabar de cara no chão. Mas se com humildade enxergar quem você é, acabará se tornando uma pessoa melhor. Vamos acompanhar um pouquinho esses 2 homens. Um deles entra no templo e procura o melhor lugar para orar. Talvez em nossa igreja ele viesse aqui à frente para orar. O outro fica de longe, praticamente na porta de saída. Um olhou para si mesmo, para o seu ego. O outro viu a necessidade de salvação. Os 2 adoraram nesse dia. Um adorou a si mesmo, o outro adorou a Deus. Um focou nos seus méritos, o outro reconheceu que jamais poderia ser salvo pelos seus méritos. Um desprezou todos os outros, o outro desprezou a si mesmo. Um levantou um altar para si,
o outro se colocou no pó. Um implorou justiça do Senhor, o outro implorou misericórdia. No livro Parábolas de Jesus, comentando essa parábola, Ellen White menciona que nessa parábola estão representadas duas classes de adoradores. E no seu comentário ela nos leva de volta, logo após a criação do mundo, para dois personagens que conhecemos bem, Caim e Abel. Dois altares, dois sacrifícios diferentes. O sacrifício de Caim, o melhor que ele podia oferecer, e o sacrifício de Abel, o melhor daquilo que Deus queria que fosse oferecido. São duas coisas distintas. Isso nos leva às primeiras lições da mensagem dessa manhã. Prestem bem atenção, meninos e meninas e querida comunidade. Nem sempre o meu melhor é aceito por Deus. Eu posso trazer o meu melhor, se não for o que Deus pede. Eu posso fazer o sacrifício que eu fizer, se não é o que Deus me pediu, não adiantou. Eu posso fazer tudo do meu melhor. Eu posso trazer as melhores frutas, eu posso trazer as melhores verduras, eu posso trazer a melhor música, eu posso trazer a melhor pregação, eu posso trazer a minha melhor oferta. Se não é o que Deus me pediu, não vai adiantar. A pergunta primeira para vocês pensarem: o que é que você traz perante o Senhor nos cultos? Quando vem a essa igreja, ou nos cultos do residencial que é feito no Auditório Arlete, o que você traz? Você traz o seu melhor, ou você traz o que Deus pede? Você diz assim: eu vou levar o melhor, ou vou levar o que Deus quer de mim? Mas, pastor, eu não estou entendendo bem. Eu vou explicar um pouco melhor. Nós temos a tendência de fazer com que cultos bons se tornem ruins, que momentos agradáveis com Deus fiquem estranhos. Por exemplo, existem algumas pessoas que são seletivas no culto. Algumas pessoas são seletivas com Deus, querem de Deus apenas o que lhes interessa. Eu gosto de Deus, mas eu vou pegar de Deus só a sua bondade, o seu amor? Não. Se Ele me pede coisas, as coisas que Ele me pede é melhor eu não fazer. Esse Deus ficou muito chato. Mas aquilo que me interessa, então eu sou seletivo com Deus. Algumas pessoas são seletivas no culto. Algumas pessoas prestam atenção na música, mas não prestam atenção na palavra. Algumas pessoas prestam atenção na palavra, mas ignoram a música. Algumas pessoas gostam da palavra, gostam da música, mas detestam as ofertas. Algumas pessoas, infelizmente, elas vêm à igreja e quando termina uma parte, elas já vão embora. Eu só peguei do culto o que me interessava. A gente vai à igreja como se estivesse num buffet, onde eu pego aquilo que eu gosto. Aquilo que eu gosto é aquilo que me satisfaz apenas, mas não significa que é aquilo que Deus tem para mim. Quantas e quantas vezes eu já abordei algumas pessoas que me perguntam: quem é que prega amanhã? E aí eu dou um nome. E a pessoa diz assim: eu não sei se eu vou à igreja. Eu falei: vai. Se aquela pessoa foi escolhida, ela tem uma mensagem para você. Alguns dizem assim: pastor, publica com antecedência quem é que vai cantar para eu saber se eu posso ir à igreja. É palhaçada. Você vem porque você tem aquilo que Deus pede de você. Você não pode ficar selecionando as coisas que eu gosto, aquilo que me faz bem. O culto não é seletivo. Nós não devemos nos contentar com parte da verdade. A gente precisa ter a verdade inteira. Ou você vem com tudo, ou é melhor vir com nada. Quer ver uma outra coisa que é complicada? É o culto ignorante. Nós vivemos um tempo em que a gente precisa de sentir um negócio. Se a gente não sentir um negócio, foi ruim. Tem que ter um arrepio, tem que ter um êxtase. A gente fica aqui, como liderança de igreja, preocupado em proporcionar êxtases, para que as pessoas fiquem emocionalmente impressionadas. Bobagem. O culto deve mexer com a sua razão. Você precisa sair daqui pensando que você vai ser uma pessoa melhor. Você precisa sair daqui colocando a sua mente para pensar, e não são só as emoções que estão navegando, são as coisas importantes que vão fazer você mudar de vida. Nós devemos dizer que cremos, mas também dizer por que cremos. Essa talvez seja a grande falha dessa geração.
Ela acredita, mas não sabe a razão. Ela acredita, mas não sabe discutir. Ela acredita, mas quando é apertada não tem argumento. Falta razão, só tem emoções. As nossas esperanças devem estar fundadas em razões. Mas tem uma outra coisa que bagunça a adoração. Chama-se culto supersticioso. Eu dou aula de folclore para o curso técnico lá na Escola de Artes. A gente estuda as superstições brasileiras, são muito engraçadas. Número 13, passar por debaixo de uma escada, ver um gato preto, coloca a ferradura atrás da porta, se passar a vassoura em cima do calçado é porque as visitas têm que ir embora. Tem uns negócios desses assim, tem várias. E quando eu estudo isso com eles, eles dão risada, porque é muita bobagem, mas são as superstições. Tem gente que não levanta da cama sem pôr o pé direito no chão primeiro, não entra em sala de aula para fazer prova com o pé esquerdo. Tem gente que não entra no avião com o pé esquerdo, senão o avião pode cair. Tem umas coisas desse tipo. E, por incrível que pareça, algumas pessoas trazem isso para dentro da igreja. Como? A pessoa crê que vai ser perigoso para ela não vir à igreja. Então, ela diz assim, se eu não vou à igreja, então vou ficar doente. E se eu não for à igreja, minha casa pode pegar fogo. E se eu não for à igreja, pode vir um raio e queimar tudo que eu tenho. E se eu não for à igreja, então Deus não vai mais gostar de mim. Muitos temem o que poderia acontecer a elas se não estivessem na igreja. E aí elas fazem coisas certas, por motivos errados. A verdadeira religião não se baseia no medo, ela se baseia no amor de Deus e na gratidão pelo que Deus tem feito por você e por mim. Mas, pastor, então qual que é o culto 10, o culto verdadeiro? Volta lá para mim, São João, capítulo 4, o verso 24. São João 4, 24, a Bíblia diz assim, Deus é Espírito, e quem o adora deve fazê-lo de maneira genuína, algo que venha do Espírito, do mais íntimo do ser. Deus é Espírito, queridos, Ele não está limitado a imagens. Nosso Deus não é limitado a uma imagem aqui e acolá. Deus não está limitado a lugares. Deus não pode ser adorado apenas na igreja desse campus. Deus é adorado por toda parte. Agora, se Deus é Espírito e nós podemos adorá-lo por toda parte, Ele não está limitado a nada, o que nós oferecemos a Deus devem ser os dons do Espírito. Os sacrifícios de animais, ou o que temos de melhor, é inadequado. O que nós temos de melhor não faz mais sentido. As ofertas que agradam a Deus são os dons do Espírito, amor, fidelidade, obediência, dedicação e por aí vai. Mas eu preciso encerrar e gostaria de tratar com vocês o último aspecto da minha sequência dos meus pensamentos sobre adoração. Abram a Bíblia em Filipenses, é uma das cartas de Paulo. Filipenses, o capítulo 3 e o verso 3. Filipenses 3, verso 3. Na Bíblia a mensagem diz assim, os cristãos verdadeiros são aqueles que o Espírito de Deus orienta para trabalhar no ministério, que enchem o ar com louvores a Cristo como fazemos. Os cristãos verdadeiros são aqueles que o Espírito de Deus orienta para fazer o quê? Para servir, está ali, para trabalhar no ministério. Bem, vou pedir desculpas a vocês, posso ser duro em algum momento, pessoal que está em casa assistindo, está tudo bem, faz parte do nosso processo. Durante muito tempo, nós temos nos acostumado a vir à igreja apenas para assistir um bom programa. E a nossa igreja oferece isso, graças a Deus. Nós temos um bonito templo, nossos bancos são estufados, a gente tem ar-condicionado, a nossa programação musical normalmente é bem boa, os nossos sermões são muito legais, a nossa liturgia é uma liturgia leve. Então as pessoas elas gostam de vir para assistir um bom programa. Poucos participam, muitos assistem. É legal, vamos assistir. Eu vou transferir essa fala para o pessoal do internato nos cultos dos residenciais. Eu sou obrigado a ir
e eles são obrigados a me oferecer um bom programa. Se o programa for chato, eu já durmo. Nem vou. Acontece que quando a gente lê o texto de Filipenses, diz assim que os verdadeiros cristãos são aqueles que estão envolvidos no trabalho, no serviço. Então o texto me chama para uma adoração ativa. Na adoração ativa, todos fazem um bom programa, todos participam e Deus assiste. Todos estão envolvidos num bom programa, todos estão participando, mas Deus está na plateia. Hoje, na nossa cultura, a gente entende que Deus está aqui em cima. E aí a gente faz alguma coisa, assim, para não fazer feio perante o Senhor. Mas eu preciso convidar vocês a se colocarem todos aqui em cima e pensar que Deus está aqui, assistindo aquilo que a gente está fazendo para Ele. Aquilo que a gente está fazendo ativamente, em função dEle. Mas não, nós hoje, muitas vezes, preferimos pagar alguém para fazer. Eu gostaria de lembrar a vocês que nós podemos fazer mais, muito mais. Esses dias eu conversava com o pastor Jael, e ele me dizia da dificuldade que existe nos cultos dos residenciais, de ter alguém que possa passar os slides. E eu fiquei pensando mesmo lá comigo, nossos meninos e meninas fazem trabalhos incríveis em vídeo, fazem trabalhos incríveis em PowerPoint, e não há um só voluntário que possa passar um slide. Isso é passividade demais. Aqui na nossa igreja nós temos dificuldades. Eu vou falar só do meu departamento, não preciso falar dos outros, que se cada um vier aqui para falar do seu, né, o pastor vai ver que nós temos necessidades. Eu vou falar do departamento de música. Vocês sabiam que nós temos necessidades de músicos? Essa igreja opera um culto na sexta-feira à noite, 3 cultos no sábado, mais um programa jovem à tarde, um culto no domingo à noite e mais um culto na quarta-feira à noite. Vocês sabiam que nós temos, às vezes, dificuldade para achar um pianista? Nessa comunidade toda? Sabiam que, às vezes, a gente não consegue achar uma mensagem musical? E vocês, muitas vezes, estão sentados e pensando assim, nossa, vem sempre os mesmos. Onde estão os outros? Vocês sabiam que o trabalho do serviço de som da nossa igreja é extremamente cansativo? Que existe uma pessoa que cuida do culto de sexta, 3 cultos de sábado, JA, domingo à noite e quarta-feira à noite, e que nos faltam pessoas para ajudá-lo. Às vezes não é nem operar a mesa, é esticar um cabo, é montar um microfone, mas nós sentamos e dizemos, que legal, tem alguém responsável para fazer isso. E a adoração precisa ser ativa e não passiva. Vocês sabiam que nós temos dificuldades, gente, para passar um slide aqui na nossa igreja? Tem culto que a gente tem que sair catando uma pessoa para ir lá e dizer, por favor, passa um slide. E você senta e diz assim, o programa está lindo, mas o que você fez para o programa ficar bonito? Sentou para assistir. E eu fico me questionando, o que aconteceu com o serviço da igreja? O que aconteceu com a adoração que me faz participativo? O que aconteceu com aquele espírito de dizer assim, eu posso fazer alguma coisa para que as coisas aconteçam? Normalmente, a nossa sensação é dizer assim, alguém há de ser responsável por isso. E eu deixo quieto. E aí eu entro e saio, me sirvo do buffet e vou embora. Queridos, vale para a igreja, vale para o residencial, vale para a igreja pequena aonde você está me assistindo, para dizer assim, eu posso fazer alguma coisa. Eu adorei que acabou o primeiro serviço, e eu só fiz o desafio. E aí algumas pessoas já me procuraram e disseram assim, pastor, eu estou aqui. Eu não entendo muito de música, mas eu acho que eu posso passar um slide. Por favor, procura a Leila. Ela precisa de gente. Senão ela não pode nem almoçar. Pastor, eu não entendo muito, mas eu posso ajudar. Por favor, procure o responsável e ajude. Você pode fazer. Você tem como fazer. E aí você e eu, todos juntos, faremos uma adoração ativa. E na presença do Senhor, nós nos tornaremos cada dia mais verdadeiros adoradores. O Pai ainda procura adoradores. Eu, Wanderson, apesar de estar aqui, muitas vezes pela minha função, oro a Deus para que Ele me faça um verdadeiro adorador.
com o espírito de serviço. Oro a Deus para que Deus faça dos músicos da nossa banda, da nossa orquestra, para os músicos do coral, que Deus faça deles verdadeiros adoradores. Que eles não venham apenas para cumprir a escala, mas que eles venham motivados para trazer, eu estou trazendo aquilo que Deus me pede. Ora, se nós trouxermos aquilo que Deus pede, Ele fará com que isso seja o melhor. E se for o melhor, de acordo com o que Deus pede, ninguém vai segurar essa igreja, porque nós estaremos pregando e vivendo aquilo que Deus quer que vivamos, e muito em breve nós viveremos com Ele na eternidade. Precisamos de gente que quer servir, fazendo o que Deus pede, não o que cada um gosta. Eu quero, e eu oro a Deus para que você também queira, e que a gente comece a construir uma nova história, virando uma página e dizendo: faremos o nosso serviço para o avanço da causa de Deus e para louvor e adoração a Ele. Que Deus nos abençoe e que isso seja uma realidade na nossa vida. Oremos? Deus querido, muito obrigado pelas orientações da Tua palavra. Muito obrigado pela Tua preocupação, porque lemos que Tu sais à procura de verdadeiros adoradores. Ó Senhor, em nossa igreja nós queremos nos tornar esses adoradores. Adoradores ativos, participantes do serviço, abreviando o dia da Tua vinda. Dê-nos um sábado muito feliz com a Tua companhia e a certeza de que estarás conosco, guiando a nossa vida em todos os projetos que desenvolvermos. Em nome de Jesus. Amém.